Mateus capítulo 5, versículos 21 até o versículo 26, a palavra diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que dizer a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Amém? Já oramos, então os irmãos podem assentar. Parte 2, não consigo perdoar, como eu lido com isso? Eu tinha mencionado para os irmãos, que na semana passada, quando nós começamos a ver sobre isso, eu tinha falado para os irmãos que não dava para ver numa mensagem só, que acabou virando 2 mensagens, hoje é a parte 2. Comecei a estudar essa semana e acabou virando uma terceira mensagem. Então, ou seja, nós começamos a semana passada, lembra que nós vimos aquela parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 18, sobre um servo que devia ao seu rei 10.000 talentos, e essa dívida era uma dívida impagável. Lembra que até nós fizemos uma proporção, para fazer o pagamento dessa dívida, ele teria que trabalhar quase 200.000 anos, né? Ou seja, Jesus está mostrando ali que era uma dívida que não tinha de forma alguma como pagar. Mas aquele servo, ele foi perdoado pelo rei. Mas aquele mesmo servo que havia sido perdoado, ele, ao sair para fora, ele encontrou um outro servo que lhe devia 100 dinheiros. Que esses 100 dinheiros poderia ser pago com apenas 100 dias de trabalho. Mas ainda assim, sendo uma dívida tão insignificante, uma dívida tão mísera, ele não quis perdoar aquela dívida. E aí mandou prender aquele homem na prisão até que ele pagasse a dívida. E aí então o rei ficou sabendo daquilo. O rei mandou chamar e aí disse: servo mau, eu te perdoei uma dívida impagável e você não quis perdoar o seu próximo. E ele pagou o preço por aquilo, né? Então o que Jesus nos ensina ali é que a nossa dívida impagável diante de Deus foi paga por Cristo na cruz. Então essa é a grandeza do perdão do nosso Deus, do perdão que nós recebemos. Mas Jesus nos mostra também nessa parábola que, infelizmente, quando nós não perdoamos, nós temos uma forte tendência a nos tornar juízes, porque aí nós começamos a observar as pessoas que nós não queremos perdoar, e aí nós dizemos: aquele não merece o meu aperto de mão, aquele não merece a minha presença, eu vou maltratar aquele, e aí nós nos tornamos juízes, né? Mas também nós vimos que a vontade do Senhor é que perdoemos. Ou seja, Jesus está mostrando para nós que nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo pagou a nossa dívida e nós fomos perdoados por Cristo, por uma dívida impagável. Jamais, nunca nós poderíamos pagar a dívida que o pecado nos trazia. Mas o sangue de Cristo, sim, esse foi suficiente. E da mesma forma que nós fomos perdoados por Cristo, nós fomos perdoados por Deus em Cristo, o Senhor também, Ele nos ordena a perdoar. Tudo isso tem a ver com santificação. Lembra do versículo de 1 Tessalonicenses 5:23? Vamos falar de novo esse versículo juntos? Se você conseguir falar sem olhar, melhor ainda. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificação. Perdoar tem tudo a ver com santificação, liberar o perdão. E o desejo de Deus é que perdoemos, porque nós baseamos principalmente no conceito de que nós devemos perdoar como também Deus nos perdoou em Cristo, Efésios 4:32.
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, esse ensinamento de Jesus, naquela parábola em Mateus 18, nos dá lições importantes para a nossa vida. E o que nós vamos ver hoje, a proposta é a seguinte: hoje nós vamos estar vendo sobre consequências daquele que não perdoa. O que nós vamos ver hoje, biblicamente, é que aquele que não perdoa, ele não é aceito diante de Deus, ele não é perdoado por Deus, ele se priva da graça de Deus e, além disso, ele vive perturbado pela raiz de amargura e ainda contamina outros. Isso que nós vamos ver hoje. E aí, na semana que vem, nós vamos fazer um fechamento com relação a esse assunto de perdão. Na semana que vem, nós vamos estar vendo os 3 fundamentos do perdão, baseado em Lucas 17, versículos 3 a 6. Perdoar é um ato de fé, perdoar é um ato de obediência e perdoar é um ato que reflete o exemplo de Jesus. E aí nós vamos fechar aqui, na semana que vem. Tá bom? Mas falando a respeito do o que acontece quando uma pessoa não perdoa, o que acontece, o que a Bíblia fala sobre isso? Quando nós refletimos, irmãos, sobre o que acontece com alguém que não perdoa o seu próximo e alguém que ainda tem uma mágoa, tem qualquer tipo de ressentimento, aquele que foi ofendido e não consegue perdoar, até mesmo se aplica àquele que ofendeu o seu irmão ou o seu próximo e não pede perdão, tudo isso se aplica. Mas o que acontece quando o perdão não faz parte da nossa vida? Primeira coisa que nós enxergamos aqui no texto é que ele não é aceito diante de Deus. Então, quando nós pensamos sobre isso, isso nos faz correr para os braços de Deus, implorar o seu perdão e a sua misericórdia e a sua graça e a sua força, para que nós possamos chegar até aquela pessoa que nós precisamos perdoar e olhar nos olhos daquela pessoa e dizer assim: meu irmão, eu te perdoo. Ou, meu irmão, eu peço perdão porque eu te ofendi, eu pequei contra você. Não é simplesmente como muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas fazem assim: desculpa aí. Já viu que muitas pessoas fazem assim? Olha, se eu fiz errado, me desculpa. Se eu te ofendi, desculpa aí. Não é nesse sentido. Mas é olhar nos olhos e dizer assim: irmão, me perdoa. Eu errei, eu pequei. E aí, quando pessoas dizem isso para nós podemos olhar nos olhos da pessoa e dizer assim: irmão, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu fui perdoado por Deus, através de Jesus, e por isso, e por amor a você, e por amor a Deus, eu te perdoo. E aí nós perdoamos aquela pessoa. Então, no versículo 21, nós observamos aqui que Jesus ele trata de uma lei antiga. Essa antiga lei se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Né? Êxodo 20, 13, não matarás. E aqui é no sentido de não assassinarás, tá bom? É assassinato. Tá? Aqui é no sentido de assassinar, é de matar alguém por maldade, com dolo, alguém com realmente intenção de matar mesmo. Tá? Então, assassinato. Aqui se refere ao assassinato, não ao simples fato de matar, tá bom? Infelizmente, por erro médico, médicos acabam matando pessoas, infelizmente acontecem, né? Pessoas em diversos contextos, mas aqui é no sentido de assassinato mesmo. Então ele diz ali: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, ou seja, enfrentará o julgamento, porque é algo sério. Jesus ele veio trazer, eu não sei exatamente o que os irmãos têm estudado na escola dominical, eu estava lá com os adolescentes, eu sei que é sobre o Sermão do Monte, eu não sei, né, os comentários e tudo mais que foram feitos nesse texto, mas o que nós encontramos aqui é o seguinte: Jesus ele está trazendo aqui um novo conceito da lei, uma nova interpretação da lei. Jesus ele mostra aqui que a lei ela é muito mais abrangente do que aqueles religiosos da época imaginavam. Tanto é que Jesus diz no versículo 22, eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão. Encolerizar vem de cólera, né? Significa ficar irado, ficar enfurecido, ou ficar com raiva. E ele diz ali que será réu de juízo, de julgamento, vai ser julgado. E ele fala também, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio.
Raca aqui é uma palavra muito ofensiva naquela época, uma palavra de origem aramaica. Aqui é uma palavra que se refere a um termo ofensivo. Isso seria comparado ao português como chamar alguém de vil, desprezível, imprestável, ignorante. Seria algo nesse sentido. Chamar alguém de desprezível. Você é desprezível. E embora muitas vezes nós não falamos isso com a nossa boca, mas as nossas atitudes demonstram isso. Quando nós desprezamos alguém, quando nós ignoramos alguém ou não queremos perdoar alguém, seria como se nós estivéssemos dizendo: você é desprezível, eu estou lhe desprezando. E Jesus ele diz aqui que qualquer que fizer isso será réu do sinédrio. Réu do sinédrio. O sinédrio aqui era uma espécie de tribunal formado pelo sumo sacerdote, os anciãos e os escribas da época, os religiosos. E eles julgavam causas religiosas, causas de violações da lei e também outros crimes, lei de Moisés e outros crimes. Então esse tribunal julgava essas causas e Jesus está dizendo que aquele que transmitir algum termo ofensivo dessa forma, aquele que ofender dessa forma o seu irmão, será réu do sinédrio, será julgado, estará diante do tribunal. E ele diz ainda, qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Ser louco também é um termo ofensivo. Aqui é no sentido de tolo, seu tolo. Ou seja, o que Jesus está mostrando para nós aqui, irmãos, é que a interpretação da lei que Jesus traz aqui vai muito mais além do que aqueles homens imaginavam. Enquanto eles ficavam nesse não matarás, Jesus está dizendo aqui que o simples fato de nós nos irarmos, nos encolerizarmos contra o nosso irmão, isso já é motivo de tribunal, de juízo, como se nós estivéssemos cometendo um assassinato. Jesus faz essa comparação aqui. Então, nesse contexto é que Jesus ele nos ensina no versículo 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele diz, deixa ali no altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus está trazendo os pensamentos deles aqui na questão das ofertas do templo, nas ofertas que eram oferecidas. Jesus ele diz, quando você trouxer a sua oferta, seja ela qual for, e você se lembrar de que existe algo entre você e o seu irmão, vai primeiro, reconcilia-te com ele e depois vem e ofereça a sua oferta. Por quê? Porque uma pessoa que não perdoa, que não se reconcilia com seu irmão, não é aceito diante de Deus. Ele não é aceito, Deus não aceita. Deus não aceita. E o interessante nisso é que, quando nós trazemos isso para os tempos do Novo Testamento, para a igreja neotestamentária e para nós, para os nossos dias, nós podemos compreender um pouco melhor. Por quê? Hoje nós não oferecemos aqueles tipos de sacrifícios sangrentos, degolar ovelhas e tudo mais. Nós não fazemos isso. Aquelas ofertas de manjares e coisas assim que nós encontramos lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, hoje nós não fazemos. O sacrifício de Jesus, conforme Hebreus, foi suficiente para a nossa salvação, amém? Nós não precisamos mais de sacrifício de bodes e cordeiros e animais. Mas, que tipo de sacrifício, que tipo de oferta nós oferecemos a Deus? Quando nós observamos o livro de Hebreus, nós encontramos a resposta. Hebreus 13:15 diz o seguinte, portanto, ofereçamos sempre por Ele quem? Jesus. Os versículos anteriores está tratando de Jesus. Ofereçamos sempre por Ele, por Cristo, através de Cristo, a quem? A Deus. Sacrifício de louvor. Isto é, e ele explica, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Maravilhoso esse versículo. Mostra para nós que tipo de sacrifício o Senhor deseja de nós hoje. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Esses são os sacrifícios que Deus deseja, Deus requer de nós hoje. As nossas ofertas hoje para Deus, através de Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso mediador, que nos ligou ao Pai. Então, através de Jesus, as nossas ofertas que são oferecidas a Deus, são as nossas orações, os nossos louvores, os cânticos da nossa boca, a nossa vida dedicada a Ele, buscando santificação. Essas são as nossas ofertas. É isso que nós oferecemos diante do Senhor. Porque em nós, irmãos, nós não temos nada.
Nada. Nem se eu desse todo o meu dinheiro, que não é muita coisa, ao Senhor, né, tudo que eu tenho, todos os meus bens, nada disso. O Senhor, Ele quer a nossa vida. Se Deus tem a nossa vida, Ele terá tudo de nós, tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que viermos a ter ou ser. Tudo será dele. Por quê? Por Ele e para Ele são todas as coisas, e nós vamos compreender isso. Ou seja, quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu me sacrifico, quanto mais eu me renego, quanto mais eu me relaciono com Deus, são esses sacrifícios que eu vou oferecendo. Entende? Então, essa é a nossa oferta. Então, quando nós trazemos esse conceito do Novo Testamento com relação às ofertas, fazendo um paralelo com o que Jesus diz aqui, se você for oferecer a tua oferta e se lembrar que existe algo contra o teu irmão, deixa a sua oferta ali. Por quê? Porque Deus não aceita. Não pode. Isso vai contra os padrões de Deus, vai contra o caráter do Pai. Então o Senhor não aceita. E aí isso nos traz um pensamento muito sério, né? nos traz a realidade da seriedade disso, né? Do quanto é importante nós nos reconciliarmos com o nosso irmão. Deixa a tua oferta, vai reconciliar-se primeiro, né? Enfim, aquele que não perdoa também não é perdoado por Deus. Se ele não é aceito, logo ele não é perdoado. Porque qual é a forma com que nós pedimos perdão ao Senhor? Chegando na presença dele. Se o Senhor não me aceita, como que eu vou chegar na presença dele para pedir perdão pelos meus pecados diários? Como? Então, nós encontramos ali, Jesus disse, por isso, irmãos, Jesus disse no versículo 25, concilia-te depressa com o teu adversário. Depressa, concilia-te depressa. E aí o que nós encontramos hoje são muitas pessoas, muitos cristãos, arrastando a perna, empurrando com a barriga, esperando. Sabe que existe algum problema entre ele e outra pessoa, sabe que tem um relacionamento quebrado, sabe que tem algo ali que precisa ser restaurado, sabe que tem uma comunhão que precisa ser restaurada, mas ele fica esperando. Marido que não perdoa esposa, esposa que não perdoa marido, filho que não perdoa pai, pai que não perdoa filho, mãe, filhos, etc. Irmãos que não perdoam outros irmãos. Infelizmente, amados, essa é uma realidade nua, crua e real, né, do mundo cristão, que não deveria haver. Então não existe nada, irmãos, eu creio que não existe nada pior do que uma vida sem perdão. Primeiro, porque uma vida sem perdão, ela é destinada ao inferno, se ela não recebe o perdão de Cristo. E segundo, porque mesmo que ele tenha recebido o perdão em Cristo, mesmo que ele seja salvo, se ele não exerce o perdão, ele não tem o perdão de Deus. Ou seja, ele está constantemente desagradando o Pai, constantemente orando e não sendo ouvido, constantemente buscando a Deus, oferecendo a sua oferta, e o Senhor não está o recebendo. Por quê? Porque ele não libera o perdão, ele não exerce o perdão, né? Então aí ele age como aquele servo do rei, que havia recebido um perdão por uma dívida impagável pelo seu rei, mas quando chegou o momento dele perdoar o seu conservo, aquele que é servo junto com ele, né? Todos nós somos servos de Deus. Olha como é que se aplica tão perfeito. Então nós temos o nosso rei, recebemos o perdão inestimável, o perdão por uma dívida impagável do nosso pai, do nosso rei. Mas aí ele diz que da mesma forma com que nós recebemos esse perdão, nós devemos perdoar aos outros. Quando nós comparamos, da mesma forma que fizemos em Mateus 18, quando nós comparamos as ofensas que pessoas fazem contra nós, em comparação com os pecados que nós cometemos diante de Deus, nós deduzimos claramente que as ofensas que fazem contra nós não chegam nem perto das ofensas que nós cometemos diante de Deus, né? Então, não é à toa que Jesus disse, concilia-te depressa com o teu adversário. Olha só, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, olha o ensinamento de Cristo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esse é o contexto onde Jesus ensina aos seus discípulos a orar.
E Jesus diz numa parte daquela oração, que para muitas pessoas é conhecido como a oração do Pai Nosso, né? Nós a conhecemos como a oração vinda do Senhor, que foi um exemplo, um modo de orar e não palavras que devem ser repetidas, né? Porque até pelo contexto ali, aí cairia nas vãs repetições, né? Que Jesus ensina. Enfim, Jesus ele diz ali na sua oração: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantas pessoas cristãs, salvas, com o entendimento bíblico, teriam coragem de orar dessa forma? Quantos de nós teríamos ousadia? Senhor, e eu peço que o Senhor me perdoe, assim como eu tenho perdoado o meu próximo. Uau! Nós temos também em Marcos outro ensinamento, Marcos 11, 25 a 26. Jesus diz: e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Tem que explicar isso? Eu creio que alguns versículos são muito claros para nós, né, pela forma com que ele foi transmitido. E esses são alguns desses versículos que são claros. Ah, mas precisa buscar ali no grego o que significa, o que ele quis dizer. Não. Então, o que ele quis dizer é: perdoe para ser perdoado. Não que eu vou perdoar o meu próximo simplesmente porque eu quero o perdão de Deus. Não é só eu vou te perdoar porque se eu não te perdoar, Deus não me perdoa. Não é isso. A atitude claramente não está, de forma nítida aqui você entende que não está correta. Mas esse é um conceito importante. Então, por isso, o que nos resta? Clamar ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão e a força e ousadia para que possamos chegar ao nosso próximo e perdoar, conciliar com o próximo. Então, Jesus mostra aqui a vontade do Pai, né? Então, aquele que não perdoa o seu próximo não é aceito, não é perdoado, mas também ele se priva da graça de Deus. Se ele não é aceito diante de Deus, logo ele não é perdoado. Se ele sequer pode chegar na presença de Deus, ele está se privando da graça de Deus. Deus quer manifestar a sua graça a todos, mas ele tem os seus critérios para que isso aconteça. Ele tem os seus critérios. O fato de tal pessoa não ser aceita diante de Deus demonstra que ele estará sendo privado das bênçãos divinas, da graça de Deus que nos abençoa. Agora, o que significa a graça de Deus? O que significa graça? Alguém consegue dar um conceito de graça? Nós conhecemos muito, né, sobre, provavelmente vocês vão falar isso, olha, favor imerecido, correto? Graça, favor imerecido de Deus. O Senhor concede-nos bênçãos especiais e específicas que Ele tem reservado somente para aqueles que são seus filhos e que andam na sua presença. O Senhor tem benefícios, bênçãos maravilhosas para derramar sobre essas vidas. Privar-se da graça de Deus não significa perder salvação, mas significa deixar de receber certas bênçãos que o Senhor nos concede pela sua graça, tais como perdão, proteção, paz, alegria, crescimento espiritual, relacionamento com o Pai e tantas outras delícias espirituais que nós podemos experimentar nesta vida. Irmãos, é maravilhoso. Mas uma pessoa que não perdoa, ela se priva da graça. E onde nós vemos isso? Olha lá o que diz lá em Provérbios 28, versículos 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Teme a quem? Teme ao Senhor. Mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Endurece o seu coração. Não perdoa. Aquela pessoa não merece o meu perdão. Olha o julgamento, né? Nós nos tornamos juízes, lembra? Não merece o meu perdão. O que ela merece é que eu a ignore. O que ela merece é que eu vire a cara para ela. É isso que aquela pessoa merece. E ela vai ter o que merece. Puxa vida, aquele que endurece o coração, ele vai cair no mal. Vai cair no mal.
Mas um versículo muito importante sobre essa questão de ser privado da graça, abre lá por favor em Hebreus. Essa eu gostaria que todos nós abríssemos lá. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha que interessante o que diz ali. Hebreus 12, 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine. Olha a primeira parte do versículo, porque o próximo ponto é a segunda parte. A primeira parte ele diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se privar da graça de Deus. Ou seja, uma pessoa que não perdoa está cometendo entenda, autossabotagem espiritual. Autossabotagem. Ele está sabotando a sua própria vida espiritual, o seu próprio relacionamento com Deus. Ele está se autossabotando. Por quê? Autossabotagem é quando uma pessoa coloca pedras no seu próprio caminho, adotando atitudes, pensamentos e comportamentos que impedem o seu crescimento, a sua comunhão com Deus, as respostas de oração, as bênçãos da parte do Senhor. Mesmo que tal pessoa se esforce para agradar ao Senhor, todo o seu esforço é inútil. Por quê? Ainda permanece no pecado da falta de perdão. Por quê? Se eu não sou aceito diante de Deus, se eu não sou perdoado por Deus, como que eu vou receber as bênçãos do Senhor? E o motivo pelo qual eu não sou aceito por Deus e não sou perdoado por Deus e me privo da graça de Deus, o motivo sabe qual é? Não é culpa de Deus, é culpa minha. Porque eu não perdoo, porque eu não quero me reconciliar com meu irmão. Então tudo isso é uma autossabotagem espiritual. Não tenho o relacionamento que eu deveria ter com o Pai, por quê? Porque eu não quero endireitar a minha vida. Eu oro e eu não sou ouvido, por quê? Porque eu não quero endireitar a minha vida. Eu leio a Bíblia e não sinto a voz do Senhor, eu não quero obedecer, eu continuo rebelde pelo direcionamento de Deus. Por quê? Porque eu quero continuar no meu pecado. Então uma pessoa que não perdoa, que permanece no seu pecado, é uma autossabotagem espiritual. A pessoa está sabotando a própria vida espiritual. Sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em João 10,10, lembra aquele versículo? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O fato é, por que muitos cristãos não usufruem, não gozam dessa vida abundante que o Senhor veio para nos dar? Porque tem pecado na vida e a falta de perdão é um desses principais pecados. E aí pessoas que não querem se reconciliar, pessoas que, de repente, eu até comentei com alguma pessoa essa semana, a gente estava lá em Uberlândia, eu até comentei com alguém, eu falei, olha, ter mais de uma igreja é uma grande bênção, mas por outro lado gira um certo transtorno. Por quê? É muito comum alguém, de repente, ter algum problema com o pastor ou com algum irmão naquela igreja, ao invés de resolver, o que é mais fácil fazer? Vai para outra. Aí chega lá, dá problema também, aí o que faz? Vai para outra. Aí chega lá, dá problema também, porque a pessoa que fica andando de igreja para igreja sempre dá problema. Sempre dá problema. Pessoas que frequentaram essa igreja hoje, já rodaram todas as igrejas de Uberaba aí, e hoje eu nem sei onde que estão. Por quê? Porque não querem se reconciliar, se submeter. Então, enfim, se priva da graça de Deus, né? Olha o Salmo 66, versículos 16 a 20, o que diz? Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Lindo esse salmo, não é? Que maravilha. Irmãos, já pensou? Olha que bênção. Nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro,
né? Ou, de repente, se você tem o costume de orar, né, de joelho antes de dormir, ou no travesseiro mesmo, Deus atende, escuta e atende qualquer oração, em qualquer postura, né? O importante é o coração. Então, não é simplesmente porque eu estou de joelho que isso vai trazer uma certa obrigatoriedade ao Senhor de me ouvir. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. E aí, enfim, quando nós inclinamos o nosso coração diante do Pai, nós podemos orar e ter aquela plena certeza de que o Pai está nos ouvindo. Nós estamos recebendo relacionamento espiritual, crescimento, desenvolvendo espiritualmente, o Senhor nos abençoando, o Senhor atenderá conforme a vontade dEle. Ou seja, nós sentimos a presença de Deus. Por quê? Porque nós temos a nossa consciência tranquila, limpa diante do nosso Pai. Então isso é uma grande bênção, mas muitas pessoas não podem sentir isso. Por quê? Porque não perdoam. Por outro lado, aquele que não perdoa o seu próximo também, além disso, ele vive perturbado pela raiz de amargura e contamina outros. O mesmo versículo que nós acabamos de ler na sua Bíblia diz: tendo cuidado de que se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É aí, irmãos, que vem a raiz de amargura. Quantas pessoas vivem amarguradas hoje porque estão chateadas com outras e não perdoam. Não perdoam. Quando nós ficamos chateados, com raiva ou ressentidos com alguém, nós não perdoamos, uma sementinha de amargura é plantada no nosso coração. Essa sementinha começa a crescer, germinar e ela cria raízes. E rapidamente essas raízes elas vão aprofundando ainda mais o nosso coração, cada vez mais profundas. Logo, o caule dessa amargura começa a crescer e nascem as folhas. Essa amargura se torna visível a todos e daí começam a vir os frutos. É inevitável. Quando nós não tratamos disso logo no comecinho, a tendência é sempre piorar, crescer. A amargura cresce, a nossa raiva cresce, a nossa chateação, a nossa ofensa contra o próximo, ela aumenta cada dia mais. Cada dia mais, a cada tempo que passa, menos vontade de olhar para aquela pessoa nós sentimos. Por quê? Porque essa raiz de amargura, ela cresce, desenvolve, ela brota e ela cresce ali o caule, as folhas e logo vem os frutos. E quais são os frutos? Um rancor visível. Visível, porque você olha para o rosto da pessoa e você vê que ela está rancorosa. Uma murmuração pública, algo que antes era camuflado, começa a se tornar público. A pessoa começa a murmurar na frente de todo mundo, perto de qualquer pessoa. Começa a juntar um grupinho ali, né? Uma fofoca com difamação. Aí já começa a fofocar, difamar, e aí ela começa a semear contendas. Não é, irmãos, isso é... Inevitavelmente, esse é o processo. Ela começa a semear contendas, começa a buscar um grupinho e falar o que o outro fez com ela. Olha, você sabe o que o fulano fez comigo? Você sabe o que o pastor falou para mim? Você sabe o que a irmã lá fez com a ciclana? Você sabe o que o fulano fez com a minha esposa? Você sabe o que... E aí começa a disseminar, começa a falar. Aí começam brigas frequentes, frieza espiritual, autoisolamento. Chega num ponto que a pessoa não tem mais prazer de olhar para nós, os irmãos. Por quê? Porque o seu coração está amargurado. Com tudo isso, a pessoa não tem paz. E diz o texto que ela vive perturbada e contamina muitos, com toda essa difamação, murmuração e tudo mais. Irmãos, que vida triste. Eu escutei alguém dizer certa vez, né, muitas pessoas dizem isso na verdade, que não perdoar é como beber pequenas doses de veneno diariamente e esperar que o outro morra. Todo dia você toma aquele veneno, mas a gente acha que o outro é que vai morrer, né? Então, por outro lado, existe uma paz maravilhosa e profunda
que somente aquele que perdoa experimenta. Quando escolhemos perdoar e não alimentar a raiz da amargura no nosso coração, nós experimentamos a leveza de uma consciência limpa diante do Senhor. Enfim, irmãos, diante de tudo isso que o texto nos mostra, que a palavra nos mostra, somos levados a reconhecer que a falta de perdão é um pecado gravíssimo diante de Deus, pois é capaz de impedir que uma pessoa seja aceita e perdoada por Ele, privando-a das bênçãos celestiais e trazendo sobre ela uma perturbadora raiz de amargura que, inevitavelmente, vai contaminar os outros. Inevitavelmente. Então, o Evangelho de Cristo nos lembra que a nossa dívida era impagável. E, mesmo assim, nós fomos perdoados pela graça de Deus. Como não podemos perdoar aos outros, tendo recebido tão grande perdão do nosso Deus? Uma dívida impagável. Porque lembra o que temos falado? Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus vos perdoou em Cristo. Assim nós devemos perdoar. Enfim, concluindo então, o que nós entendemos isso aqui? Aquele que mantém a mágoa e o ressentimento em seu coração, vive cada dia como se nunca tivesse conhecido o perdão de Deus. Nunca tivesse conhecido o perdão de Deus. Então, diante de tudo isso, irmãos, primeira coisa importante aqui, e eu creio que é a mais importante de todas, você conhece o perdão de Deus? Já recebeu o perdão de Deus em Cristo? Você já chegou diante de Deus e reconheceu que você é pecador, miserável, destinado ao inferno, mas que o Senhor Jesus pagou essa dívida que era impagável diante de Deus? E você já clamou ao Senhor para ser o seu Salvador e te perdoar os pecados? Enfim, Jesus é o seu Salvador? Essa é a pergunta mais importante de todas. Mas outra pergunta importante para nós que já somos salvos é: existe alguém que nós ainda não perdoamos? Será que existe alguém que, quando nós pensamos naquela pessoa, isso traz um certo desgosto para nós, um certo desgaste emocional? Perdoemos, como Deus nos perdoou em Cristo. Amém? Semana que vem o que nós vamos entender é que, para nós perdoarmos, não precisa da pessoa chegar e pedir perdão para nós. O perdão é uma atitude do nosso coração. Lembra? Atitude de fé. E nós vamos ver o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo. Porque, infelizmente, irmãos, durante a nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas que não vão querer ter contato conosco. De repente, você vai chegar para alguém e falar assim: irmão, eu queria te pedir perdão. E a pessoa vai olhar para você e dizer assim: não quero papo, não quero conversa. A nossa atitude não deve ser aquela: bom, eu tentei, mas ele não quis. Não é isso. O perdão deve partir do nosso coração, mesmo em casos assim. Então, nós vamos ver isso na semana que vem, tá bom? Mas que o Senhor esteja nos abençoando e nos ajude a praticar isso. Amém? Vamos ficar de pé?